Elusmar Maggi, empresário e investidor, quebra o silêncio e fala sobre a falta de investimentos no internacional. Ele também revelou algumas conversas com Andrés D'Alessandro. Quero falar nesse vídeo também sobre uma venda confirmada pelo Inter e um jogador que segue valorizado e que pode deixar o Beira-Rio nesta janela de transferências. Eu te conto tudo isso depois da vinheta. Tudo bem, gente? Vamos trocar uma ideia então, afinal, né? Temos alguns assuntos para atualizar sobre o Internacional, né? Afinal, o Colorado volta a campo só lá no domingo, então nosso papo hoje é todo sobre fora das quatro linhas. Vamos falar sobre investidor, sobre a janela de transferências, em nome da Zapay, aplicativo onde você fica em dia com o seu veículo, seja ele carro, moto ou caminhão, você quita IPVA, licenciamento, multa, tudo naquela parcelinha que cabe no teu bolso. E além de tudo, tem o cupom COLAR20 que te dá 20% de desconto nas taxas do parcelamento. Então baixa agora o aplicativo da Zapay que está disponível aqui na descrição do vídeo. E como eu disse, né, tem o cupom disponível para tu ter um desconto ainda maior no teu parcelamento, tá bom? Para rodar tranquilo com o teu carro, moto ou caminhão, é com a Zapay, ZAPAY, são dos parceiros aqui no canal, tá certo? Turma, quero repercutir a entrevista, né, do Elusmar Maggi, para quem não o conhece, né, investidor, né, das empresas Maggi, né, que é uma referência aí no meio da soja. E a gente lembra do Elusmar muito, né, por aquele episódio em 2020, onde, né, ele doou R$1 milhão para que o Rodinei entrasse em campo na decisão contra o Flamengo do Campeonato Brasileiro. O Inter acabou perdendo, o Rodinei foi expulso num erro de arbitragem do Rafael Claus, mas não é sobre esse o tema, né? O Elusmar quebrou o silêncio, porque recentemente o Vozes do Gigante entrevistou o José Olavo Bisol, vice-presidente de futebol do Inter, e ele revelou, né, que o Elusmar foi procurado pela direção do Inter nesta temporada e que ele manifestou o desejo de não investir no futebol nesta temporada, ou não tem em mente, né, o investimento no futebol, em especial, né, no Internacional. E o Lucas Dias, né, tem canal aqui no YouTube, né, parceiro aqui do canal, ele conseguiu entrevistar o Elusmar Maggi e ele revelou algumas questões, tá? Primeiro ponto, ele revelou que questões familiares e novos investimentos nos seus negócios, ou seja, dentro do ramo da soja, tá quietinho lá em Cuiabá, né, com as terrinhas dele, que não vai, né, nesse momento, né, investir no Internacional, no futebol, muito por conta deste motivo. Aliás, né, ele volta e meia falou nos bastidores, isso é uma informação que eu consegui a mais em relação à entrevista, né, do Lucas Dias, é de que o Elusmar tem muita dificuldade de investir no meio onde ele não tem o conhecimento completo, né? Então ele não tem, né, aquela questão, vai botar 50 milhões, quanto vai voltar, qual o prazo, né, o que funciona, o que não funciona, diferente de um mercado onde ele tem, né, expertise e tem, né, um sucesso absurdo, né? Então, por isso, neste momento, ele não vai investir no Internacional, né? Não está planejado isso. Revelou, tá, que foi procurado recentemente, aquilo que a gente já trouxe dentro do VDG, né, a procura do Inter na janela de transferências, ou até em outras questões, e revelou uma curiosidade também, né, que o D'Alessandro procurou para que ele quitasse a premiação aos jogadores pela conquista do Campeonato Gaúcho. Ele disse que não pagaria porque gauchão, na visão do Elusmar, é uma obrigação e não precisaria, né, de um incentivo financeiro extra para os jogadores nesse aspecto. Aqui eu tenho que concordar, né, com o milionário, porque, vamos lá, né, gente, o Campeonato Gaúcho não pode ser um bicho extra, né? Um bicho extra tu paga para Libertadores, para a Copa do Brasil, agora para ganhar o Campeonato Gaúcho, ainda mais nas circunstâncias que foram, né, o Grêmio do Quinteiros, aquela coisa toda, 7 anos já sem conquistar o estadual, precisar ainda de incentivo financeiro, aí abre brecha para a gente interpretar muita coisa, né, sobre o vestiário do Internacional. E por fim, gente, ele revelou, né, a vontade de comprar o Inter, né, pelo menos isso aconteceu lá em 2023, onde, né, os negócios do Elusmar, né, atrelados à soja, teriam, né, um interesse de um aporte de um grupo de investimentos árabes, e eles investiriam no negócio, né, que poderia ser o Internacional. Só que no fim das contas, né, o grupo árabe acabou desistindo e aí não avançou essa conversa. Mas, em resumo, né, não investe no Inter nesse momento, né, por questões familiares e busca de novos investimentos no seu ramo, tá? E aí tá aí a versão do milionário Elusmar Maggi, então, para quem sempre perguntava, né, sobre esse tema, inclusive, né, o próprio Bisol, né, que fez esta pergunta, né, na entrevista, então acho que está respondido
aí para ele. Enquanto o Inter não consegue novas formas de receita, né, a principal delas acaba ainda sendo a venda de jogadores. E o Inter confirmou, né, uma saída que foi a venda do Matheus Dias, volante formado aí pelo Internacional, campeão brasileiro sub-20 lá em 2021, teve algumas passagens pelo profissional, saiu, né, para empréstimo na última temporada para o Nacional de Portugal, e o Nacional está comprando de forma definitiva o Matheus Dias por cerca de 1,5 milhão de euros. Então, um jogador que vai deixar uma quantia, né, vamos lá, irrisória, né, para o que o Inter precisa, mas é um negócio que acaba brilhando aí para o Internacional, visto que o Matheus Dias não tinha a expectativa, né, e a projeção de ser aproveitado pelo técnico Roger Machado nessa temporada. Então, vai ficar lá em Portugal, né, não permanece no Internacional. Eu até acho que poderia, né, ter uma oportunidade, né, afinal o Inter está tão carente nesse setor, né, de abertura de meio campo. O jogador está aqui, é nosso, poderia ser testado, mas vai seguir a carreira no futebol português. E a outra possibilidade é sobre Vitão. Afinal, né, surgem novas informações a partir do staff do atleta de procuras de clubes europeus, né, clubes espanhóis, clubes italianos, mas, por mais que haja um esforço, né, do staff do jogador para trazer essas ofertas ao Inter, né, para que o Inter consiga liberar o Vitão mediante uma proposta que seja boa para o clube, até o momento não há nenhum avanço, né, nessa venda do Vitão, porque o Inter quer receber algo na casa de 10 milhões de euros para vendê-lo, que foi o valor que o Betis foi disposto a pagar no ano passado e só não foi concretizado porque o clube espanhol, na oportunidade, não conseguiu driblar o fair play financeiro. Então, Vitão tem sondagens, mas nada ainda efetivado em proposta, então, por enquanto, tudo permanece como está, né? O Inter não tem nenhuma proposta mais efetiva para vender nenhum jogador do plantel profissional. Tá certo? Não esquece, gente, que hoje à noite é dia de Copa Sul-Americana, né? Os playoffs começando, com o Bahia encarando a América de Cali na Arena Fonte Nova. Tem jogo também do Vasco contra o Independiente Del Valle na Argentina, então você já pode palpitar lá, kto.bet.br. O Super Mundial acabou, mas ainda, tá? Tem vários bônus na KTO, nas acumuladas, ganho aumentado, ganho antecipado, e você palpita, né, na melhor casa de apostas do Brasil. Lembrando, casa para maiores de 18 anos, então jogue com responsabilidade. Tá certo? Aquele abraço, turma. A gente se vê. Fui!